nessa série em que estamos falando de fatos que marcaram a história cristã, que marcaram o povo de Deus, hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Eu quero compartilhar com você, lá no Evangelho de Marcos, o capítulo é o 14, e eu quero ler o versículo 22, que diz assim: Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou um pão, deu graças e partiu-o. Depois deu a eles e disse: Comam-no, isto é o meu corpo. O 23. Depois tomou um cálice de vinho, deu por ele graças e lhes ofereceu, e todos os beberam. 24. Em seguida disse-lhes: Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, para afirmar a nova aliança entre Deus e o homem. Essa passagem bíblica também se encontra ao longo dos outros evangelhos. É citada de diversas vezes, né? E é uma história que, ao longo do tempo, ao longo da história cristã, ela é retratada, ela é replicada em pinturas, em livros, né? A última ceia marcou a história do povo cristão. Marcou a história da humanidade. Muitos, às vezes, biblicamente não conhecem esses versículos, mas de alguma forma já viram um quadro, já viram uma pintura famosa, já viram em algum livro. E essa história, essa passagem, traz para nós muitos ensinos. Tem muita dinâmica acontecendo naquele momento, naquela mesa, naquele ato. Ali está Jesus com os seus discípulos, às vésperas da sua morte, preparando os seus discípulos para aquele momento, para aquele dia tão esperado. Eu imagino quanta expectativa ali, como não devia estar o coração do próprio Jesus, dos discípulos. O traidor está sentado àquela mesa. Quanta coisa acontecendo. E quantos ensinamentos naquela mesa acontecem. Jesus parte o pão, Jesus partilha do vinho, Jesus fala de comunhão, ensina sobre comunhão. Jesus também ensina sobre humildade. Jesus mostra que mesmo assentado com o traidor, ele não apontou, ele não acusou. Ele cita, ele fala, ele diz ali. Fico pensando que nessa passagem Judas teve tempo até de se arrepender, né? Porque Jesus fala que quem haveria de o trair estava ali. E Judas teve chance. Não aconteceu, só uma observação minha. Mas quanta coisa acontece, quanta dinâmica tem ali naquele momento. Jesus nos ensina sobre humildade. Quando ele, naquele ato, ele lava os pés dos seus discípulos. O fato de, mesmo sabendo que vai ser traído, sabendo o que vai acontecer, ele não distrata Judas. Denuncia o pecado, como eu disse, mas não distrata. Para mim, uma das coisas que mais me encanta, como eu disse, é a história sendo retratada e a mesa, o partir do pão, a comunhão e o profético. Porque Jesus, naquele caminhar para o final da sua vida terrena, da sua história aqui, quando esteve no meio dos homens, se preparando para morrer, ele começa a apontar para o profético. Apontar e dizer que essa ceia, ela vai acontecer também num tempo futuro. Eles estão vivendo aquele momento, mas Jesus também começa a apontar para o que vai acontecer lá na frente. Acho interessante que dessa história nós extraímos muito aprendizado para a nossa vida. Extraímos sobre comunhão, sobre o partir do pão,
sobre a mesa, ao sentar à mesa, que hoje está cada vez mais raro no seio familiar. A humildade, o denunciar o pecado, mas nem porque ele era Senhor, ele era Deus, ele humilhou ou puniu, seja o que a nossa mente nos levar a pensar a respeito de Judas, nos ensina a humildade, nos ensina sobre esse Jesus que marcou a história com a sua breve passagem, vamos dizer assim, aonde ali ele está ensinando para os seus discípulos que ele vai morrer. Dentro de pouco tempo ele vai morrer, mas que em breve ele vai ressuscitar e vai para junto do Pai. Que essa história que marca o mundo ao longo de anos, como eu disse, retratada em pinturas, em livros, também marque a sua vida. Que a última ceia, que marcou a história do povo cristão, possa trazer para você essa visão desse Jesus que se assenta à mesa, que partilha o pão, partilha o vinho, fala de comunhão, mostra a humildade, mas que também aponta para o profético. Que você, acima de tudo, anseie por cear com Jesus lá na eternidade, quando ele voltar para buscar a sua igreja, e aí nós nos assentaremos com ele na mesa, lá nas regiões celestes, lá na eternidade, e cearemos com ele. Que isso marque também a sua história, que no seu coração esteja esse anseio por sentar à mesa com Jesus e viver o que aqueles discípulos viveram às vésperas de sua morte, mas nós celebraremos a vida eterna ao lado de Jesus. Que esse seja o meu e o seu anseio todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida.